2024 se encaminha para o fim e consolida um recorde infelizmente negativo. O dia de sobrecarga da Terra este ano ocorreu no dia 1º de agosto. Um dia antes do que ocorrera em 2023. Em 2024, portanto, demorou 7 meses para que o planeta gastasse todos os recursos naturais capazes de serem regenerados durante um ano. Para se ter uma ideia, quando esse cálculo começou em 1971, essa data correspondia ao dia 25 de dezembro. A conta é relativamente simples. Há pelo menos 5 décadas, o consumo dos recursos naturais tem sido maior do que a Terra pode suportar ou oferecer. Em outras palavras, como as instituições e organizações focadas nesse tema gostam de enfatizar, mais uma vez a Terra passou do limite e entrou em seu cheque especial. E tudo isso faltando 5 meses para o ano terminar, bem diferente dos 6 dias registrados quando a contagem começou, no início dos anos 70. E está no ar o DW Revista, o podcast semanal produzido pela redação brasileira da DW. Eu sou o Guilherme Becker e falo diretamente de Bonn, na Alemanha. Nesta edição abordamos o Dia da Sobrecarga da Terra. O que está sendo feito para que o planeta pare de gastar mais do que produz? No fim das contas, todo mundo leva tamanho idêntico de culpa por esse problema? Ou alguns países e seus habitantes devem ser mais responsabilizados? E onde é que está o Brasil nisso tudo? Quem vai responder a essas e outras perguntas é Lúcio Vicente, diretor-geral do Instituto Acatu. Por isso que o segredo é a gente poder trabalhar com educação. Tudo isso parece pequeno quando a gente olha para dentro da nossa casa, mas somado e multiplicado por outros indivíduos é um aspecto educativo e que leva a gente a entender que a somatória dos indivíduos leva a mudanças muito significativas, né? Criado em 2001, o Instituto Acatu é uma organização sem fins lucrativos que busca sensibilizar e engajar a sociedade para um consumo mais consciente. Parece mesmo um caminho sem volta se não mudarmos nossos hábitos de consumo. E que fique bem claro que a questão, segundo os especialistas, não é deixar de consumir, algo impossível levando em consideração nosso modelo de sociedade atual, mas sim consumir de forma diferente, evitando, por exemplo, excessos e desperdícios. É isso que diz em seu site o Instituto Acatu. Diretor-geral do Acatu, Lúcio Vicente, nos contou que esse cálculo sobre o esgotamento dos recursos naturais da Terra é uma ferramenta didática para explicar o quanto é alarmante dentro dos atuais hábitos humanos a quantidade de recursos retirados da natureza e o quanto a gente está gastando mais do que o necessário. E por isso eu já queria perguntar ao Lúcio quais são as consequências desse gasto exacerbado sem reposição para o nosso planeta e se as mudanças climáticas estão atreladas a isso. Bom, o principal fator de impacto é que a gente tem visto, né, muitas mudanças no clima. As mudanças climáticas são, talvez, a maneira mais democrática do que está acontecendo de provas da natureza para a humanidade. Então, hoje não existe, talvez, lugar no mundo em que as pessoas não estejam sentindo as mudanças do clima. De maneira prática, não é só na sensação térmica, né, mas também na ameaça à biodiversidade, áreas cultiváveis. Grande parte da perda dos recursos naturais está ligado à perda da biodiversidade e, consequentemente, leva também a mudanças drásticas no clima e consequente impacto direto na vida de maneira geral, não na vida só do ser humano, mas na vida no planeta Terra. E quais seriam as projeções e os principais desafios para os próximos anos? Se a gente não remodelar os nossos sistemas de produção e que se a gente não remodelar também o processo como a gente educa as pessoas a consumir, a gente pode ter o aumento da quantidade de dias. Um ponto importante também é que o crescimento populacional está também relacionado muitas vezes ao crescimento econômico de algumas classes econômicas. Então, por exemplo, regiões, principalmente nos países emergentes, onde você tem uma ascensão para a classe média, né, tendem a consumir mais se não houver uma educação para um consumo mais consciente. E caso não haja esse processo educacional, é possível afirmar que os recursos podem se esgotar por completo em algum momento? A gente pode sim esgotar
mas a gente precisa entender que a Terra, ela existe há muito mais tempo do que a raça humana ou qualquer outro tipo de biodiversidade atual. O fato é que o esgotamento dos recursos pode ocasionar na extinção de espécies, inclusive da própria raça humana, se nós não tomarmos, obviamente, o cuidado com isso. Então, a gente não está falando da extinção do planeta, a gente está falando da extinção das espécies como nós, que podemos ficar sem recursos necessários e pode levar, obviamente, a um colapso em relação ao que a natureza pode fornecer e o que a gente necessariamente precisa para sobreviver. Então, quando a gente fala sobre o aspecto de regeneração, a velocidade da Terra em aspecto de poder se regenerar, poder recriar os recursos que foram retirados, ela é mais lenta do que a velocidade do que a gente está consumindo todos os dias para infinitas atividades humanas. Antes de seguir com esse episódio, eu queria lembrar que o DW Revista pode ser acessado por meio de plataformas como o Spotify, onde basta procurar pela playlist DW Revista. Além disso, tem no Deezer, iTunes, Google Home e Alexa. Em tablets ou celulares, é só baixar o aplicativo Google Assistente para Android ou iOS. Lúcio, então quais são os hábitos humanos que mais sobrecarregam a Terra? A alimentação, ela é um dos principais fatores, porque ela é indissociável à vida humana na Terra, né? Então, não tem como não viver na Terra se você não tiver comida. Então, existe também uma necessidade de a gente poder ser cada vez mais didático na explicação das pessoas, para as pessoas, em relação ao quanto leva de tempo, quanto leva de recurso para qualquer tipo de produto de alimento sendo produzido. As pessoas não têm noção de quantos meses são necessários para que aquele produto chegue até a mesa dele. O consumidor, quando vai no supermercado, ele não tem noção de que aquele abacaxi passou por uma longa história de produção, por muitos dias recebendo água, muitos dias recebendo sol. Então, a gente tem gastos humanos, né, de tempo, a gente tem gastos da natureza em relação a recursos para poder constituir aquele alimento e que muitas vezes vai ser desperdiçado em toda uma cadeia, inclusive dentro da casa das pessoas, né, que muitas vezes deixam o produto apodrecer. A gente também tem outros tipos de setores, né, que também tem um grande impacto, que é a busca por energia. Então, a extração de minério, a extração de petróleo, a geração de energia. Então, existe um aspecto ligado à questão de mineração, questão de energia, combustível, construção e alimentação. Esses são os principais que eu enumero aqui como sendo os mais impactantes. Lúcio, e quais são os países que mais colaboram negativamente a essa sobrecarga da Terra que tem batido recorde ano após ano? Quando a gente fala, por exemplo, dessa média global de 1,75 planetas para poder atender a demanda global, isso é uma média de todos os países. Mas quando a gente pega o ranking dos principais, esses países utilizam os recursos com um gasto de meses muito menor, assim, muito maior, né? Se a gente for olhar para a proporção do que o mundo gasta em média até agosto, existem países que conseguem alcançar em 2, 3 meses a utilização de recursos com a mesma proporção ou utilizando, na verdade, esse cálculo. Então, você pega, por exemplo, o Catar, ele tem uma data aproximada do dia 11 de fevereiro, Luxemburgo, 20 de fevereiro, Emirados Árabes, tem coisas que eu não vou lembrar, tá? Mas Emirados Árabes, 4 de março, Kuwait, 5 de março, Bahrein, 5 de março, Estados Unidos, 14 de março, Canadá, 15 de março, a Dinamarca, 16 de março, Bélgica, 23 de março. Então, você tem a somatória dos países, né? 1,75, mas esses países, eles influenciam muito dentro da conta, né? Quando você pega, por exemplo, o cálculo dos Estados Unidos, você tem hoje, né, a necessidade de 5 planetas para conseguir atender a demanda do que os americanos utilizam de recursos, né? Aí você pega o Brasil, que está a 1,7, né? Está basicamente na mesma faixa global, mas isso quer dizer que está bom, né? A gente está usando o que seria necessário de um planeta mais 70% de outro para poder utilizar o que a gente utiliza hoje. Então, essa é a média global e a maneira como também a gente consegue olhar para cada um dos países que tem um consumo exacerbado, né? Maior do que deveria ser. Lúcio, e há países que podem servir de exemplo para evitar a sobrecarga? A gente tem países, mas a gente tem que tomar um cuidado, porque muitas vezes essa não utilização é por conta também de uma desigualdade social que leva, às vezes, os países a não consumirem aquilo que, idealmente, se eles copiarem outros países em hábitos, podem levá-los, obviamente, a subir. Mas quando você pega, por exemplo, a comparação entre um americano e um indiano, você tem um espaço absurdo
absurdo, né, em relação ao consumo em um ano. Por quê? Porque existem hábitos de consumo, existem hábitos de produção que levam, obviamente, um americano a consumir mais do que um indiano. Quando você olha, por exemplo, para a Índia, dentro do cálculo, a Índia, não o indiano, mas a Índia como país, dentro daquele ranking que eu passei, o gasto é de 0,7, então ela está abaixo de um planeta. Ela está abaixo da média global e abaixo também do cálculo de um planeta dentro daquilo que ela utiliza. Mas, como eu falei, a gente tem que tomar cuidado para entender que, na medida que a gente consegue ascender economicamente, a tendência de não rever hábitos levam, obviamente, o país naturalmente a superar a sua média e aumentar isso exponencialmente, né? As pessoas ganhando mais passam a consumir mais. Por isso que o segredo é a gente poder trabalhar com educação para o consumo, que leva a uma mudança significativa na produção. Bom, em tese, então, seria possível dizer que os países mais ricos teriam que criar uma conscientização maior, já que têm mais investimentos em estudos e educação, por exemplo. Interessante pensar que os países mais ricos, né, deveriam ter um nível de responsabilidade maior, né? Quanto maior o seu poder, maior a sua responsabilidade. Ao mesmo tempo que eles gastam muito mais, porque constituíram-se e constituíram as suas economias de mercado num processo crescente, o hábito necessário ao hábito que é excedente, leva, obviamente, a todos os países, independente se são ricos ou não, a se referenciarem. Então, quando você pega, por exemplo, os países ricos, eles servem como um exemplo, um modelo. E esse modelo, se ele for positivo, leva os países também a reverem seus próprios conceitos. Então, existe sim um consumo maior dessa capacidade de recursos regenerativos por parte dos países mais ricos, mas eles também têm uma alta capacidade, assim que eles tiverem essa consciência, de poder mudar o seu processo de produção e consumo e também influenciar países que estão ali num ranking intermediário ou ainda menos de menor consumo. Então, são dois momentos. Eles podem gerar tecnologia para poder fazer com que o sistema de produção seja cada vez mais sustentável, gerar comportamentos de consumo para que os seus habitantes possam ter essa consciência e consumir melhor, com melhor impacto, ao mesmo tempo que eles servem de vitrine para que outros países sigam essas boas práticas e a gente não precise chegar no patamar de um país ter que alcançar 5 planetas para poder voltar para trás e começar a trabalhar conscientemente. Então, tem um fator de mudança prática de negócio e mercado, mas também um fator de educação. Bom, enquanto isso não acontece, Lúcio, eu queria te perguntar o que pode ser feito de maneira mais urgente para diminuir a sobrecarga da Terra. A gente tem que trabalhar sempre com o princípio de responsabilidade compartilhada, né? Obviamente, guardadas as proporções de que quem tem mais poder, poder econômico, poder de conhecimento, tem que fazer mais por aqueles que não fazem, porque muitas vezes não têm acesso. E eu digo isso não só no âmbito de países, a gente fala disso em relação à população, por exemplo, dentro de cada país. Por exemplo, as empresas, elas podem evitar os excessos e o desperdício na produção. Então, no caso dos alimentos, trabalhar muito na tecnologia para que os alimentos não se percam no sistema produtivo, no descarte de produtos que muitas vezes são descartados porque não estão com uma estética tão aderente às necessidades do mercado, né? São estratégias para evitar o desperdício, inclusive na própria lavoura, na própria produção. Sistema de logística, sistema de distribuição e também conscientizar o consumidor sobre qual tipo de manejo que você tem que fazer sobre a alimentação para que ele não se perca também dentro da própria casa das pessoas. Reduzir a quantidade de recursos utilizados, então olhar para a tecnologia e inovação, como é que a gente pode utilizar menos água, menos energia para fazer as coisas melhores. Então, olhar para o ciclo de vida como sendo algo que pode levar as pessoas a comprarem produtos mais duráveis, apoiar a reciclagem, reutilização de materiais, economizar e reutilizar água, preferir meios de transporte sem emissões, então bicicleta, andar a pé, simplificar muito essa questão da compra, olhar para o próprio guarda-roupa, identificar, por exemplo, quais produtos podem ser doados, evitar a compra excessiva de produtos que muitas vezes vão ficar parados no seu guarda-roupa, ter um olhar muito, muito genuíno, né, para produtos regionais. Quanto mais próximo a alimentação estiver de você, melhor para o meio ambiente, tem menos logística. Então, às vezes, a pessoa mora numa região e compra produtos do outro lado do planeta. Ao mesmo tempo que isso é interessante, tem um impacto gigantesco sobre o aspecto de emissões. E priorizar, na maior parte das vezes,
a fonte de energia natural, né? Usar muito mais a luz do sol, usar muito mais a luz, a claridade do dia, utilizar recursos que possam diminuir o impacto de consumo de energia, trocar as lâmpadas para produtos que sejam ecoeficientes, que tenham uma redução, olhar para os seus eletrodomésticos e entender o quanto que eles consomem de energia. Tudo isso parece pequeno quando a gente olha para dentro da nossa casa, mas somado e multiplicado por outros indivíduos é um aspecto educativo e que leva a gente a entender que a somatória dos indivíduos leva a mudanças muito significativas, né? A proporção, quando a gente multiplica a atitude individual, como a gente pode, inclusive, promover, através da educação, esses exemplos para pessoas entender o impacto que elas causam somadas. A edição desta semana do DW Revista, que é uma produção da DW em Bonn, na Alemanha, fica por aqui. Fica aqui também meu muito obrigado ao Lúcio Vicente, do Instituto Acatu, por todas as informações compartilhadas nesse episódio. Mais conteúdos você encontra no nosso site dw.com/Brasil e também no canal da DW Brasil no YouTube. A produção, apresentação e edição técnica do DW Revista são minhas, Guilherme Becker. Produção também de Lucas Janoni. A revisão final é da Érica Cocai e a coordenação é do Rafael Plezan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.